Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Se vocês, por exemplo, se a gente for analisar aqui, e daqui a pouco deve chegar aí um São Paulino ou outro, quem tá com medo de quem, pessoal? Quem tem medo de quem? Por exemplo, para amanhã. Você que vai acordar amanhã, na segunda-feira. Eu ia falar no domingo, né? Mas eles queriam o jogo no sábado, mas vai ser na segunda. Você vai acordar amanhã. Você tá com medo? Você tá preocupado? Eu acho que o São Paulo tá. E eu posso defender uma teoria aqui do porquê. Porque são algumas vezes que o São Paulo tomou goleadas do Palmeiras. Vai ter muita gente falando assim, tá, dos três grandes, quem mais incomoda a vida do Palmeiras é o São Paulo. É verdade. É verdade. O Reflexão fala aqui, quando surge o Fernando, derby ou majestoso? Amanhã veremos. Pra mim, passa o Palmeiras. Pra mim, passa o Palmeiras. Então é derby. Se passar o São Paulo, o Corinthians é campeão, pô. Essa é a verdade. Eu não acredito. São Paulo passado, o Palmeiras ainda ganha do Corinthians também. Eu não acredito. O Alan Souza falou, Fernando Yuri Alberto sofreu falta num lance semelhante ao do Mirassol. O jogador do Santos foi expulso. Já falamos disso já no comecinho aí, mas é isso, cara. Pro Mirassol vai pesar de um jeito, pro Corinthians vai pesar de outro. Isso daí é fato. O erro foi no lance do Mirassol. Não hoje. O erro foi no lance do Mirassol. E aí você vê, né, como que a arbitragem vai puxar pra um e vai puxar pra outro. Esse é o problema. Esse é o problema. Um abraço, Henrique. Tamo junto. O Andrews falou que eu tô com uma sensação estranha porque amanhã eu acho que ganhamos apenas de 1-0. O amigo aqui falou o seguinte, o contador de lorotas, ele disse, o Rony tem seus problemas, mas parece que o Palmeiras ganhou tudo jogando com um a menos todo esse tempo. Se ajudou muito, foi na sua limitação. O Fernando Muniz falou, Palmeiras, temos que falar que o nosso time vai passar, é lógico. Quem acha ruim morde as costas. Lógico, que tem gente que vai achar ruim por causa da capa, né? Que eu tava vendo lá antes de entrar ao vivo, o pessoal falou assim, mas como assim? Cara, a gente tem que acreditar que vai passar. O papel do torcedor não é fazer um papel de derrotado pra vocês, mano. Não existe isso, pra mim não existe. Quando o assunto é São Paulo, quando o assunto é uma eventual final Palmeiras e Corinthians, você acha que eu vou fazer aqui um pré-jogo falando que a gente vai perder? Não, cara. É sempre acreditar na vitória. Sempre acreditar na vitória. Então a gente tem condição pra isso. Pô, se eu. Vou falar eu, mas vocês, né? Palmeirenses também, não só eu. Mas eu, tricampeão, vou ter medo do São Paulo? A gente tá brigando pelo tetracampeonato disso. Será que a gente que tem que ter receio? É verdade, eu entendo assim que tem muito do que a gente não jogou esse ano passado, mas o campeão é o Palmeiras, mano. Enquanto a gente tava disputando a final com o Santos, o São Paulo tava sendo eliminado pelo Novo Horizontino, velho. Entendeu? Outra coisa, a gente tem reforços, né, pro jogo. Então você vê aí já Vitor Roque. Não sei como é que tá a situação específica do Paulinho, mas o Piquerez. A gente tem volta de jogadores, Gustavo Gomes. Então assim, tem tudo isso, né? Tem tudo isso também que joga no nosso favor. O Wilson falou, Fernando, o São Paulo me dá mais receio que o Corinthians. Pra mim, o Palmeiras terá mais dificuldade amanhã do que numa possível final. Ó, o São Paulo, eu vou falar pra vocês. Quando eles têm o Morumbi, porque muita gente fala assim, né? Da questão Palmeiras e São Paulo e dos confrontos de eliminação que o São Paulo leva vantagem, certo? Quando o jogo é ida e volta e o São Paulo tem o Morumbi pra decidir, ou até no primeiro ou no segundo jogo, aí eu acho que cresce bastante o São Paulo. Nessa questão em específica, a gente pode ver amanhã um filme do que foi hoje. O Corinthians foi melhor, porque jogava em casa, teve mais as ações. O Santos não conseguiu se encaixar. Se fosse 2 jogos, a história é outra. Por quê? A gente teria o primeiro jogo aqui, tendo que criar um resultado para poder enfrentar o São Paulo depois lá. Ou vice-versa, né? Enfrentar o São Paulo no Morumbi. E a gente tem um histórico também positivo nesse sentido, cara. A gente ganhou um título histórico contra o São Paulo. Eu sempre falo isso, porque de fato, qualquer outra torcida venderia sim. Tá? Mesmo que se fosse hoje, mesmo com a discrepância que tem do Flamengo e do Vasco. Se o Vasco sai na frente 3-1 e o Flamengo mete um 4-0, será que o torcedor do Flamengo não ia vender como um título histórico? Eu acho que ia, cara. Eu acho que ia.
Não me assusta. O gols da rodada falou Oscar, Lucas e Caleri, 3-0 amanhã. De verdade, não me assusta. Eu acho o nosso trio ofensivo melhor e o que a gente, principalmente quando estiver pronto o nosso, né? O Rafael falou numa eventual final, como você acha que o Ramon iria montar os gambás nos 2 jogos? Será que na mesma forma que foi hoje? Podemos colocar aí também o do Corinthians hoje, a formação contra o Santos? Vamos lá. Falar o que eu acho que ele faria diferente aí, vamos lá. A gente também tem que fazer a mesma análise. Quando o Corinthians pega um time mais difícil, mais fácil. Eu acho que aqui hoje era o caso, tá? A gente pegar a escalação do Corinthians, ó, 4-3-1-2. Aí, se a gente analisar esse Corinthians na 4-3-1-2, eles levam 2 volantes, tá? O Ranieri e o Martinez. O Carrillo não é volante. Essa é a diferença do São Paulo. Ó. O Carrillo já fez ponta na carreira. O Oscar não. O Carrillo é mais um ponto, o Oscar é mais um meia, né? Ele vai vir aqui buscar o jogo na saída de jogo e vai fazer aí essa descida pelo lado esquerdo, mas ele é mais um meia, tá? O Luciano, o segundo atacante barra meia, o Caleri, o centroavante, e o Lucas, o ponta meia também, né? Característica de meia. O Carrillo já fez ponta mesmo, como ponta na carreira. Essa é a diferença. Mas eu acho que o Corinthians não mexeria no trio, porque mexer contra o Palmeiras. Eu acho que o Corinthians não viria não com 3 zagueiros, tá? O que pode acontecer é adicionar um homem a mais de meio campo no lugar do Carrillo, um cara mais volante, né? Hoje, por exemplo, aqui, eles tinham essas peças disponíveis, eles podem colocar o Alex Santana, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Mas eu acho que não mexeria, não. Acho que o Corinthians vai nessa 4-3-1-2 aí também. Que é interessante porque o Depay, ele é um cara que não guarda posição. O Yuri Alberto fica mais como centroavante. O Garro é o meia de chegada, de articulação. Inclusive hoje, pra mim, foi o melhor em campo, tá? Não sei se vocês concordam, mas pra mim, ele foi o melhor em campo. Não pelo gol, mas pelo que ele jogou sem bola também. Cara, o Corinthians é um time hoje. Esse Corinthians aqui, pra mim, tem deficiências defensivas. Esse Angileri aqui, ó, que jogou no River. Jogou bem hoje também. Deu muita oportunidade no lado esquerdo. Facilitou demais a vida do Corinthians. Atacou muito o lado esquerdo. Esse Corinthians é melhor que esse São Paulo. Esse São Paulo contra esse Corinthians, já pra não ficar aquela coisa, o Palmeiras já passou e tal. O Corinthians vai ser campeão paulista. Pra mim, o Corinthians vai ser campeão paulista. Então, assim, o Corinthians, numa final ida e volta, vai dar mais trabalho do que o São Paulo, na minha opinião. O Fábio falou aqui, é simples. Amanhã é preciso ter cautela no começo, ganhar o meio-campo e depois atacar no começo do segundo tempo, quando os tricas demonstrarem cansaço. Um abraço. Mikael falou, mano, Vitor Roque e Estevão, rapaziada. Vocês entendem a qualidade? Vamos amassar. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí, ó. Há rumores que vai chegar pro Abel. Não vai chegar nada pro Abel. Mas responde aí. Imagina se o Abel estivesse vendo a live. Comenta aí, Vitor Roque ou Flaco Lopes. Comenta aí. Amanhã, Vitor Roque de cara ou Flaco Lopes? Primeiro, o que vocês acham? Vitor Roque, Vitor Lopes ou Flaco Roque? Comenta aí.